Jean-Claude Van Damme. Só o nome traz à mente imagens de artes marciais acrobáticas, sequências de ação intensas e uma carreira que durou décadas. Ele era os Músculos de Bruxelas, uma superestrela global cuja fama parecia imparável no final dos anos 80 e início dos anos 90. Mas nos bastidores, Van Damme estava enfrentando uma guerra pessoal, uma que quase destruiu tudo o que ele havia conquistado. De alcançar o auge da fama em Hollywood a cair em uma queda devastadora, a vida e carreira de Van Damme contam uma história de resiliência, redenção e a chocante verdade sobre o que aconteceu quando as câmeras pararam de gravar. Neste vídeo, revelamos as lutas ocultas de Jean-Claude Van Damme, explorando os verdadeiros desafios que quase derrubaram o lendário herói de ação. Então, pegue um assento, porque o que você está prestes a ouvir pode realmente te surpreender. A ascensão à fama. Jean-Claude Van Damme, nascido em Bruxelas, Bélgica, em 1960, estava destinado à grandeza no mundo das artes marciais e do cinema. Sua jornada rumo à fama começou cedo, impulsionada por uma paixão pelos esportes de combate. Desde jovem, Van Damme demonstrou um interesse intenso por artes marciais, inicialmente mergulhando no karatê e, mais tarde, se expandindo para outras disciplinas, como kickboxing e taekwondo. Sua dedicação em dominar essas artes levou-o a conquistar múltiplas faixas pretas, estabelecendo-se rapidamente como um competidor formidável em diversos torneios de artes marciais. O atletismo de Van Damme não era evidente apenas em sua técnica, mas também em sua presença física. Seu físico esculpido, combinado com seu treinamento disciplinado, chamou a atenção dos entusiastas das artes marciais e, eventualmente, dos cineastas que buscavam um herói de ação autêntico. À medida que suas habilidades nas artes marciais cresciam, sua reputação também aumentava. No final de sua adolescência e início dos 20 anos, Van Damme já era reconhecido como um dos talentos mais promissores nas artes marciais, mas estava claro que seu potencial ia muito além dos limites do dojo. Sua transição das competições de artes marciais para a tela grande não foi simples, mas foi um ponto de virada crucial em sua vida. O caminho de Van Damme para a fama em Hollywood começou com papéis pequenos em filmes que inicialmente não o catapultaram para a fama. No entanto, esses papéis iniciais permitiram-lhe refinar sua presença na tela e desenvolver ainda mais seu carisma. Sua grande chance veio em 1988 com o filme Bloodsport, um drama de ação intenso baseado na história real de Frank Dux, um artista marcial que participa de um torneio secreto de lutas subterrâneas. A interpretação de Van Damme como Dux foi fisicamente exigente e emocionalmente carregada, exibindo suas habilidades nas artes marciais e cativando o público com a jornada de seu personagem. Bloodsport foi um sucesso inesperado, colocando Van Damme sob os holofotes e rendendo-lhe o título de A Próxima Grande Coisa em Hollywood. O sucesso de Bloodsport foi apenas o começo. Ele abriu portas para papéis mais de destaque, consolidando Van Damme como uma estrela em ascensão na indústria de filmes de ação. Em 1989, ele estrelou Kickboxer, outro filme baseado em artes marciais que lhe deu a oportunidade de exibir suas habilidades atléticas e sua gama dramática. O sucesso do filme reforçou o status de Van Damme como um astro de ação com habilidades incomparáveis no combate corpo a corpo. A década de 1990 viu o lançamento de vários filmes que solidificaram ainda mais seu lugar em Hollywood, incluindo Universal Soldier, Time Cop e Hard Target. Cada um desses filmes apresentou Van Damme como um herói com destreza física e senso de justiça, ressoando com o público que ansiava por espetáculos repletos de ação. Time Cop, em particular, se tornou um dos seus filmes mais icônicos, com Van Damme interpretando um policial viajante no tempo que busca corrigir os erros do passado.
O filme foi um sucesso de bilheteira e a performance de Van Damme foi elogiada por sua profundidade, além do típico papel de herói de ação. Sua capacidade de combinar artes marciais com uma narrativa envolvente em tais filmes consolidou seu lugar entre os maiores astros de ação dos anos 90. Ao longo de sua carreira, os filmes de Van Damme tornaram-se sinônimo de intensa fisicalidade, cenas de luta impressionantes e uma presença carismática na tela. Seu famoso espaguete, frequentemente realizado em seus filmes, se tornou icônico, simbolizando sua flexibilidade e atletismo incomparáveis. O apelo de Van Damme era multifacetado. Ele não era apenas uma estrela de ação, mas também uma figura de atratividade internacional, misturando suas raízes europeias com as qualidades essenciais de um herói de Hollywood. A combinação das habilidades marciais de Van Damme e seu carisma inegável fez dele um favorito não apenas no cinéma, mas em todo o mundo. Seus filmes se tornaram um marco do gênero de ação, e a cada novo lançamento, sua base de fãs crescia. Filmes como Sudden Death, The Quest e Street Fighter mostraram sua versatilidade e determinação em trazer algo novo para cada papel. No entanto, à medida que a fama de Van Damme aumentava, as pressões da estrelato em Hollywood começaram a cobrar seu preço. Nos bastidores, ele enfrentava lutas pessoais que ameaçavam sua carreira. O abuso de substâncias e questões pessoais começaram a ofuscar suas realizações profissionais. E no final dos anos 90 e início dos anos 2000, a carreira de Van Damme parecia estar em declínio. Apesar disso, seu legado como um ícone da ação estava firmemente estabelecido, e ele continuava a ser uma figura querida entre os fãs de artes marciais e filmes de ação. No final, a ascensão de Van Damme à fama não foi apenas sobre sua habilidade nas artes marciais, mas também sobre sua presença magnética na tela, sua dedicação ao seu ofício e sua disposição para ultrapassar os limites do que era possível no gênero de ação. Sua jornada de um jovem artista marcial na Bélgica a uma sensação global de Hollywood é um testemunho de seu talento, resiliência e determinação em alcançar o sucesso. A batalha começa. Lutas contra o vício e problemas de saúde mental. Apesar de sua ascensão rápida à fama e do sucesso que alcançou em Hollywood, Jean-Claude Van Damme não foi imune às pressões que muitas vezes acompanham o estilo de vida glamuroso de uma estrela de cinema. As constantes demandas da fama, as extenuantes agendas de filmagens e a implacável atenção pública começaram a fazer um grande impacto em sua saúde mental e física. Como muitos outros na indústria, Van Damme recorreu às substâncias como uma forma de lidar com o estresse de viver sob os holofotes, mas essa decisão logo o levou por um caminho sombrio, resultando em vício e lutas com problemas de saúde mental. As drogas se tornaram uma fuga para Van Damme durante esse período turbulento de sua vida. O mundo acelerado de Hollywood, com noites intermináveis, festas excessivas e pressão constante para se destacar, facilitou sua queda na armadilha do abuso de substâncias. No auge de seu vício, Van Damme consumia uma quantidade impressionante de substâncias ilícitas diariamente. Esse nível de uso de substâncias não só era prejudicial ao seu corpo, mas também colocou uma enorme pressão sobre suas finanças. Ele estava gastando aproximadamente $10.000 por semana apenas para alimentar seu vício. O homem que antes parecia invencível nas telas, realizando acrobacias perigosas e executando coreografias de luta impecáveis, agora estava preso em um ciclo de autodestruição. O impacto de seu vício não ficou restrito à sua vida pessoal. Começou a afetar também seu mundo profissional. O comportamento de Van Damme tornou-se cada vez mais errático e sua reputação, que antes era impecável em Hollywood, começou a se desfazer. No set de filmagens, ele se tornou difícil de trabalhar, muitas vezes chegando atrasado ou completamente ausente, o que começou a afastar colegas e cineastas.
Os projetos nos quais ele antes estava tão empolgado começaram a sofrer, já que seu vício e comportamento errático dificultavam sua capacidade de manter o nível de compromisso e foco necessários para papéis tão exigentes. Sua imagem profissional, que havia sido cuidadosamente construída ao longo dos anos, agora estava manchada por sua vida pessoal fora de controle. As consequências do abuso de substâncias foram agravadas por um problema de saúde mental que permaneceu sem diagnóstico por muitos anos: o transtorno bipolar. O transtorno bipolar é uma condição séria caracterizada por oscilações extremas de humor, que variam de picos maníacos, marcados por períodos de energia excessiva e impulsividade, a profundos períodos de depressão, marcados por sentimentos de desesperança e desespero. Para Van Damme, os efeitos desse transtorno foram devastadores. Os episódios maníacos o faziam sentir-se invencível, e ele frequentemente agia de forma imprudente, impulsionado pelas euforias tanto do vício quanto da sua condição. Os episódios depressivos, por outro lado, o deixavam vazio e sobrecarregado, levando-o a usar drogas como uma forma de escapar da dor emocional intensa. O que piorou ainda mais a situação foi o fato de que o transtorno bipolar de Van Damme permaneceu sem diagnóstico durante grande parte desse período, o que significava que ele não estava recebendo o tratamento ou apoio adequado. Em vez de procurar ajuda profissional, ele recorreu a substâncias e outros mecanismos de enfrentamento prejudiciais para lidar com o caos emocional dentro de si. O vício, por sua vez, agravava os sintomas de seu transtorno bipolar, criando um ciclo vicioso de abuso de substâncias e problemas de saúde mental que pareciam impossíveis de escapar. Durante esse tempo, os relacionamentos pessoais de Van Damme também começaram a se deteriorar. Suas lutas contra o vício e problemas de saúde mental impuseram um pesado fardo em seu casamento, e seus relacionamentos com amigos e colegas tornaram-se tensos. O homem que uma vez foi um herói de ação amado, conhecido por sua força e resiliência, agora parecia frágil e perdido. Aqueles próximos a ele tentaram intervir, mas a intensidade de seu vício e a natureza imprevisível de suas oscilações de humor dificultaram sua aceitação de ajuda. Seu comportamento autodestrutivo continuou, e parecia que sua carreira e sua vida pessoal estavam se descontrolando cada vez mais. Apesar dos desafios avassaladores que enfrentava, houve momentos em que Van Damme mostrou uma faísca de esperança. Ele reconheceu que algo precisava mudar, que sua vida não poderia continuar por esse caminho destrutivo. No início dos anos 2000, ele começou a dar passos em direção à recuperação, buscando ajuda para seu vício e para sua saúde mental. Ele entrou em reabilitação e começou a receber o tratamento adequado para seu transtorno bipolar, o que foi um ponto crucial em sua jornada de cura. A decisão de Van Damme de procurar ajuda não foi fácil, e levou tempo para ele reconstruir sua vida e sua carreira. O caminho para a recuperação foi longo e cheio de retrocessos, mas, através de terapia, medicação e um compromisso renovado com sua saúde, ele começou lentamente a retomar sua vida. Suas experiências com o vício e os problemas de saúde mental se tornaram um poderoso motivador para ele compartilhar sua história, ajudando a aumentar a conscientização sobre esses problemas na indústria do entretenimento e além. A batalha de Jean-Claude Van Damme contra o vício e os problemas de saúde mental foi um dos capítulos mais difíceis e definidores de sua vida. Embora sua jornada tenha sido marcada por momentos dolorosos de autocrítica e desespero, também destacou sua resiliência e sua capacidade de lutar contra adversidades esmagadoras. Ao confrontar seus problemas de frente e buscar ajuda, Van Damme foi capaz de recuperar sua vida, sua carreira e seu senso de identidade. Hoje, sua história serve como um lembrete da importância da conscientização sobre a saúde mental e o poder da recuperação, provando que até mesmo os heróis de ação mais formidáveis são humanos, e suas batalhas são tão reais
quanto as de qualquer outra pessoa. A queda. Uma carreira em crise. No final dos anos 1990, Jean-Claude Van Damme, uma vez uma figura imponente no mundo dos filmes de ação, se viu no meio de um declínio dramático. Os filmes que o tornaram um nome familiar e consolidaram seu status como estrela internacional de ação já não estavam atraindo as multidões que antes o seguiam. A era dourada de sua carreira, que o viu estrelando filmes icônicos como Bloodsport, Kickboxer, Universal Soldier e Time Cop, agora era uma memória distante. Em seu lugar, Van Damme enfrentava uma realidade dura. Sua carreira estava em crise. Em vez de liderar blockbusters de grandes orçamentos, Van Damme se viu relegado a uma série de filmes mal recebidos, muitos dos quais foram direto para DVD. Esses filmes estavam longe dos emocionantes thrillers que uma vez o tornaram uma sensação global. O público, que antes lotava os cinemas para vê-lo realizar acrobacias perigosas e lutar contra inúmeros vilões, agora parecia desinteressado, e os críticos eram rápidos em apontar sua relevância cada vez menor no gênero de ação. A máquina de Hollywood, que antes o adorava, agora seguia em frente em busca da próxima grande estrela, e Van Damme parecia ter ficado para trás. Seus filmes, que antes tinham o poder de atrair o público para os cinemas, agora sumiam na obscuridade e sua reputação como herói de ação estava irremediavelmente manchada. De 1999 a 2008, Van Damme estrelou 14 filmes, quase todos com dificuldades para impactar nas bilheteiras. Filmes como The Replicant, Derailed e Wake of Death falharam em ressoar com o público, e sua recepção crítica foi amplamente negativa. Van Damme, que uma vez foi o rosto de algumas das franquias de ação mais populares dos anos 80 e 90, agora era rotulado como um temido. O herói de ação, antes imbatível, havia se tornado uma piada nos círculos de Hollywood, com a mídia o chamando de Jean-Claude Van Desperat. Sua queda de prestígio foi rápida e brutal, e o público parecia ter perdido o interesse em seus filmes quase da noite para o dia. No entanto, por mais doloroso que fosse seu declínio profissional, a verdadeira natureza das dificuldades de Van Damme ia muito mais fundo. Nos bastidores, ele estava lutando com demônios pessoais que eram muito mais destrutivos do que qualquer crítica pública. A pressão da fama, junto com o estresse de sua carreira em declínio, estava afetando seu bem-estar mental e emocional. O vício de Van Damme, que havia começado nos primeiros anos de sua fama, ainda fazia parte de sua vida, e no final dos anos 90 havia saído de controle. O que muitos não sabiam na época era que Van Damme também estava lidando com um transtorno mental não diagnosticado. Ele sofria de transtorno bipolar, uma condição que causa mudanças extremas de humor, que vão desde altos maníacos até profundos baixos devastadores. Os efeitos do transtorno bipolar foram agravados por seu vício em drogas, criando uma tempestade perfeita de comportamento autodestrutivo. Durante suas fases maníacas, Van Damme se sentia invencível, jogando-se em comportamentos imprudentes e excessos, enquanto suas fases depressivas o deixavam com sentimentos de desesperança, raiva e desconexão com as pessoas ao seu redor. Essas dificuldades emocionais e psicológicas, somadas ao vício contínuo, tiveram um impacto devastador em sua vida pessoal e profissional. Em 1999, as coisas chegaram ao ponto de ruptura. Van Damme foi preso por dirigir sob a influência de drogas, um lembrete contundente de até onde ele havia chegado. A prisão foi um ponto de virada em sua vida, mas também foi um alerta. Van Damme, que antes parecia intocável, agora se via preso no sistema legal, enfrentando as consequências de anos de abuso de substâncias e dificuldades mentais. A prisão destacou a extensão de seus problemas e a crise pessoal que ele estava enfrentando nos bastidores. Apesar da gravidade da situação, Van Damme não desistiu. Ele se internou em uma clínica de reabilitação,
buscando ajuda para seu vício na tentativa de retomar o controle de sua vida. Sua breve estada na reabilitação marcou o começo de sua longa jornada de recuperação, mas não foi uma jornada rápida nem fácil. O caminho para a cura foi pavimentado com retrocessos, e a batalha de Van Damme contra o vício estava longe de ser concluída. Sua carreira pode ter sido destruída e sua vida pessoal em ruínas, mas ele estava determinado a tomar as medidas necessárias para mudar sua trajetória. As dificuldades de Van Damme não se limitavam apenas ao vício e aos problemas de saúde mental. Ele também enfrentava intensas pressões em sua vida pessoal, com seus relacionamentos desmoronando como resultado de seu comportamento. Seu casamento com sua segunda esposa, Gladys Portugues, foi prejudicado pelo seu vício, e o casal acabou se divorciando durante esse período turbulento. Seu relacionamento com os filhos também foi afetado, pois suas oscilações de humor e comportamento errático tornavam difícil para ele manter uma dinâmica familiar estável. Apesar da turbulência em sua vida pessoal, a vontade de Van Damme de superar seus desafios o impulsionou a confrontar seus demônios, e ele começou a tomar medidas mais proativas para buscar ajuda e reconstruir sua vida. Nos anos seguintes à sua estadia na reabilitação, Van Damme começou a recuperar lentamente o controle de sua carreira. Embora o caminho de volta à proeminência tenha sido longo e árduo, ele eventualmente encontrou novas oportunidades, começando com seu retorno aos filmes de ação, que mostraram sua maturidade e experiência. Em 2008, ele estrelou JCVD, um filme no qual interpretava uma versão fictícia de si mesmo, lidando tanto com as pressões da fama quanto com a realidade de seus problemas pessoais. O filme recebeu aclamação crítica, marcando um ponto de virada em sua carreira e sinalizando que, apesar de tudo o que ele havia passado, Van Damme estava pronto para um retorno. Embora os anos entre 1999 e 2008 tenham sido preenchidos com falhas profissionais e crises pessoais, também marcaram um período de transformação para Van Damme. Suas dificuldades, tanto na tela quanto fora dela, o moldaram em um indivíduo mais introspectivo e centrado. Embora o público tenha virado as costas para ele por um tempo, ele finalmente provou que era capaz de redenção e reinvenção, tanto como pessoa quanto como ator. Sua história é um testemunho da resiliência do espírito humano e da possibilidade de recuperação, não importa o quão fundo alguém tenha caído. O ponto de viragem, diagnóstico e redenção. Em 1998, depois de anos lutando contra o turbilhão interior, Jean-Claude Van Damme finalmente recebeu um diagnóstico crucial que mudaria o curso de sua vida. Transtorno bipolar com ciclos rápidos. Por anos, ele lutou em silêncio, sem saber a causa de sua instabilidade emocional e comportamento autodestrutivo. As altas maníacas e as quedas devastadoras, as decisões impulsivas e a incapacidade de manter o equilíbrio na vida pessoal e profissional eram todos sintomas de um problema mais profundo. Finalmente, o diagnóstico deu a Van Damme a clareza que ele tanto buscava. E pela primeira vez, ele entendeu que seu comportamento errático não era apenas resultado da fama ou da pressão de Hollywood, mas estava enraizado em uma condição de saúde mental. Com o apoio de profissionais médicos, Van Damme iniciou o tratamento para o transtorno bipolar, começando com o medicamento valproato de sódio, que ajuda a estabilizar as mudanças de humor. Esse tratamento permitiu que ele gerenciasse sua condição de forma mais eficaz, dando-lhe uma sensação de controle sobre sua montanha-russa emocional. O diagnóstico, embora difícil de aceitar, marcou um momento decisivo na vida de Van Damme. Ele ofereceu a oportunidade de dar passos rumo à cura e redenção, tanto física quanto mental. Em vez de se sentir envergonhado ou derrotado pelo diagnóstico, ele o abraçou como um trampolim para o autodesenvolvimento.
À medida que Van Damme iniciava seu tratamento, ele se tornou mais aberto sobre suas lutas com a saúde mental. Em entrevistas, ele começou a compartilhar suas experiências, oferecendo um olhar raro e honesto sobre as batalhas emocionais que havia travado por trás das portas fechadas. Sua disposição em falar publicamente sobre sua condição e dependência ressoou profundamente com muitos, especialmente aqueles que também enfrentaram desafios de saúde mental em suas próprias vidas. Em uma indústria que frequentemente prioriza a imagem em vez da vulnerabilidade, a sinceridade de Van Damme sobre suas lutas foi um sopro de ar fresco. Ele usou sua plataforma para aumentar a conscientização sobre o transtorno bipolar e a dependência, ajudando a quebrar o estigma em torno dos problemas de saúde mental em Hollywood e no mundo em geral. A jornada pessoal de recuperação e autoaceitação de Van Damme foi refletida em seu trabalho, especialmente em seu papel no filme de 2008, JCVD. Neste filme profundamente pessoal e cru, Van Damme interpretou uma versão ficcionalizada de si mesmo, retratando um homem no ponto mais baixo de sua vida. O personagem lida com a dor do fracasso pessoal, declínio profissional e o peso de erros passados. Essa interpretação foi um desvio dos típicos papéis de herói de ação pelos quais Van Damme era conhecido, mostrando sua capacidade de se aprofundar e interpretar um personagem quebrado, vulnerável e em busca de redenção. O filme destacou as lutas pessoais de Van Damme com a saúde mental, assim como suas tentativas de lidar com seu passado. Críticos e público ficaram impressionados com a honestidade e autenticidade da performance de Van Damme. Ele tirou a persona de durão que havia definido sua carreira por décadas, oferecendo um vislumbre de seu verdadeiro eu. Em vez de interpretar um herói maior que a vida, ele retratou um homem enfrentando as duras realidades da vida, reconhecendo suas falhas e fraquezas. Essa vulnerabilidade, embora inicialmente difícil para Van Damme abraçar, se tornou sua maior força. Os críticos elogiaram sua coragem ao assumir um papel tão implacável, reconhecendo a profundidade emocional e a crueza que Van Damme trouxe ao personagem. Foi uma performance que provou que ele era mais do que apenas uma estrela de ação. Ele era um ator multifacetado, capaz de confrontar seus demônios interiores e usar sua dor para criar algo verdadeiramente significativo. Embora Van Damme tenha feito progressos significativos em sua recuperação, a jornada não foi fácil. Apesar das conquistas que ele havia feito, ele ainda enfrentava períodos de intensa desesperança e retrocessos emocionais. Houve momentos em que o peso de seu passado parecia insuportável e pensamentos suicidas surgiam em sua mente. No entanto, ele continuou, determinado a superar seus demônios e seguir seu caminho em direção à cura. Sua resiliência, combinada com o apoio de seus entes queridos e profissionais médicos, permitiu que ele continuasse avançando, mesmo quando o caminho parecia impossível. A história de Van Damme é uma de redenção. Uma história de um homem que enfrentou desafios aparentemente intransponíveis, mas encontrou forças para superá-los. Sua decisão de confrontar seus problemas de saúde mental de frente, em vez de fugir deles, foi transformadora, não apenas para ele, mas também para o mundo ao seu redor. Através de sua sinceridade, ele se tornou um defensor da conscientização sobre a saúde mental e demonstrou que é possível superar até os períodos mais sombrios da vida. Sua jornada não foi isenta de lutas, mas levou a um renovado senso de propósito e realização, tanto em sua carreira quanto em sua vida pessoal. Hoje, Jean-Claude Van Damme é um exemplo de resiliência, não apenas como estrela de ação, mas como um ser humano que lutou por sua saúde mental e encontrou redenção. Sua história continua a inspirar aqueles que estão lutando com seus próprios desafios, provando que a recuperação é possível e que a coragem de enfrentar os próprios demônios pode levar a uma vida de cura, crescimento e eventual triunfo. A retorno.
superando as adversidades. Um dos momentos mais marcantes na recuperação de Jean-Claude Van Damme aconteceu em 2008, quando ele tomou a decisão transformadora de parar de usar drogas para sempre. Não foi um processo lento ou uma redução gradual do uso de substâncias. Foi um compromisso ousado, imediato e transformador para mudar sua vida. Van Damme havia atingido o fundo do poço e essa decisão marcou o início de um novo capítulo. Com clareza renovada e um senso de propósito restaurado, ele começou a reconstruir sua vida do zero. A nuvem opressiva do vício o mantinha preso em um ciclo de autocrítica e destruição. Mas agora, ele estava determinado a se libertar e recuperar o controle sobre seu futuro. Esse compromisso com a sobriedade não se limitava a parar de usar drogas. Era parte de um esforço mais amplo para assumir o controle de sua saúde mental e física. Reconhecendo o impacto do transtorno bipolar, Van Damme procurou tratamento profissional, incluindo terapia e medicação, para estabilizar suas emoções. Diferente dos anos caóticos e erráticos que marcaram sua juventude, ele começou a focar na cura a longo prazo e no crescimento pessoal. Ele não estava mais tentando fugir de seus problemas com substâncias, mas os enfrentava de frente, buscando soluções que promovessem estabilidade duradoura. Embora essas lutas pessoais fossem intensamente privadas, Van Damme não hesitou em compartilhar sua jornada com o público. Sua abertura sobre problemas de saúde mental e vício o aproximou dos fãs e permitiu que ele usasse sua plataforma para aumentar a conscientização sobre o transtorno bipolar e as realidades do vício. Ao falar abertamente, ele esperava acabar com o estigma em torno desses problemas e mostrar aos outros que era possível se reerguer após atingir o fundo do poço. A disposição de Van Damme em se vulnerabilizar sobre seu passado o ajudou a se conectar com pessoas que enfrentavam desafios semelhantes, dando-lhes esperança de que a recuperação era possível. Parte da cura emocional de Van Damme envolveu a reconciliação com sua terceira esposa, Gladys Portugues. O relacionamento deles havia sido abalado pelos anos turbulentos de seu vício, mas com ambos comprometidos com sua recuperação, conseguiram reconstruir sua relação. O vínculo deles se fortaleceu à medida que se apoiavam mutuamente na jornada de cura. Van Damme finalmente conseguiu criar uma vida familiar estável, uma base que o ajudou a se manter focado em seus objetivos e a continuar progredindo no caminho da recuperação. Além de reparar seus relacionamentos pessoais, Van Damme também tomou medidas para recuperar sua posição profissional. Nos anos seguintes à decisão de parar com as drogas, ele começou a fazer uma série de aparições e performances que refletiam seu crescimento. Em vez de correr atrás de papéis de ação por fama ou fortuna, começou a escolher projetos alinhados com sua nova mentalidade. Seu papel em JCVD, onde interpretou uma versão fictícia de si mesmo, simbolizou sua transformação pessoal. Nesse papel, Van Damme interpretou um personagem que lutava com as duras realidades da vida, refletindo suas próprias dificuldades com o vício e a busca pela redenção. O filme foi um sucesso crítico e deu a Van Damme a oportunidade de mostrar seu alcance como ator, além do molde de herói de ação. O retorno de Van Damme não se tratou apenas de reconstruir sua carreira. Foi sobre redefinir quem ele era. Seus primeiros anos em Hollywood foram marcados pela busca implacável pela fama, e ele permitiu que seus vícios e problemas de saúde mental o controlassem. Mas em seu segundo ato, ele buscou encontrar um equilíbrio entre suas ambições profissionais e seu bem-estar. Trabalhou arduamente para se manter centrado, dando ênfase à família, terapia e crescimento pessoal, em vez das armadilhas superficiais do sucesso em Hollywood. Em 2008, Van Damme não era mais apenas um ex-astro de ação tentando recuperar sua antiga glória.
Ele era, em vez disso, um exemplo de resiliência, alguém que enfrentou seus demônios, os conquistou e encontrou uma maneira de viver autenticamente. Sua jornada não foi linear nem fácil, mas foi uma inspiração para muitos que enfrentavam suas próprias batalhas. Ele provou que, não importa o quão fundo seja a queda, sempre é possível se reerguer. A Batalha Legal, Frank Dux e o Processo. Em 1997, Jean-Claude Van Damme enfrentou um revés inesperado e desafiador que ameaçou tanto sua reputação quanto sua posição financeira. A origem desse problema veio na forma de um processo movido por Frank Dux, um ex-kickboxer cuja vida e carreira haviam inspirado o papel de Van Damme no filme de 1888 Bloodsport. O processo girava em torno das alegações de Dux de que ele não havia sido devidamente compensado por suas contribuições para o roteiro do filme de Van Damme de 1996, The Quest, uma aventura de artes marciais na qual Van Damme estrelava. Inicialmente, Dux exigiu uma modesta quantia de $50 mil, alegando que desempenhou um papel fundamental na formação do roteiro e da história do filme. No entanto, à medida que os procedimentos legais avançavam, Dux aumentou sua demanda para impressionantes $1,5 milhões. Esse aumento dramático no valor da demanda elevou as apostas do caso e trouxe mais escrutínio para a vida profissional de Van Damme. A batalha legal tornou-se mais complexa quando Dux questionou as credenciais de artes marciais de Van Damme, colocando em dúvida a autenticidade e o nível de habilidade do ator. Dux acusou publicamente Van Damme de não ter o devido histórico em artes marciais, alegando que ele havia fabricado partes de sua carreira no kickboxing. Essas acusações foram prejudiciais, especialmente considerando a natureza de alto perfil da persona de Van Damme como estrela de ação, construída com base em sua suposta expertise em artes marciais. Dux foi ainda mais longe, afirmando que Van Damme havia deturpado suas habilidades e exagerado suas conquistas no mundo das artes marciais. A combinação de uma disputa financeira e essas alegações pessoais colocou Van Damme em uma posição vulnerável, tanto no tribunal quanto na opinião pública. O caso foi uma batalha de credibilidade. Dux, que havia sido parte do mundo das artes marciais e cuja história havia inspirado Bloodsport, foi visto como uma figura que poderia desafiar a percepção pública de Van Damme como um mestre em artes marciais. Por outro lado, a equipe jurídica de Van Damme argumentou que as alegações de Dux eram infundadas e exageradas, tanto em relação às suas contribuições para o filme quanto à suposta deturpação da carreira de Van Damme. As acusações sobre as habilidades de artes marciais de Van Damme foram especialmente difíceis, pois lançaram dúvidas sobre a própria imagem que o ajudou a construir sua carreira. Apesar do intenso escrutínio público e dos ataques pessoais, Van Damme permaneceu resoluto. Ele continuou focado em sua carreira e vida pessoal, determinado a não deixar que o processo o definisse. Ele levou a questão ao tribunal e, em 1998, após uma intensa batalha legal, um júri decidiu a favor de Van Damme, determinando que ele não tinha obrigações financeiras com Frank Dux. O caso foi arquivado e Van Damme foi absolvido das acusações. Embora a vitória legal tenha sido, sem dúvida, um alívio para Van Damme, ela veio a um custo. A publicidade em torno do processo e das acusações feitas por Dux deixou uma marca em sua reputação. Fãs e críticos começaram a questionar a autenticidade do histórico em artes marciais do ator, e a natureza pública da disputa prejudicou ainda mais sua imagem. Em Hollywood, onde reputação e credibilidade são fundamentais, essa batalha legal acrescentou a crescente lista de desafios que Van Damme estava enfrentando, especialmente à medida que sua carreira começava a passar por uma desaceleração no final dos anos 1990. A jornada de Jean-Claude Van Damme é uma história de altos extremos e quedas devastadoras.
de herói de ação global a lutar contra o vício, problemas de saúde mental e ridicularização pública, sua história é um testemunho do poder da resiliência e do espírito humano. Hoje, Van Damme é um símbolo de redenção, uma prova de que, mesmo diante de adversidades avassaladoras, é possível se reconstruir e voltar mais forte do que nunca. Então, o que você acha dos desafios que Jean-Claude Van Damme enfrentou? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Esperamos que tenha achado este vídeo perspicaz. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever caso tenha gostado. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Até lá, cuide-se!